Because when I have the ball, I have the chance to score a goal. And when I have the ball, the opponent has the chance to score a goal. And that's why I want the ball as much as possible. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. Playing football, it's like an orchestra, but it's a silent song. I like heavy metal more. Como faço em todos os clubes onde tenho passado, os jogadores do Benfica para o ano vão jogar o dobro que jogaram o ano passado. Só isso. E o dobro se calhar é pouco. Olá pessoal, bem-vindos a Scout Talks, entrevistas aos principais intervenientes do jogo. Saímos a jogar com qualquer convidado. Olá Ricardo, bem-vindo ao Scout Talks. É um gosto enorme ter-te aqui connosco e esperemos que seja uma conversa muito interessante, aqui num contexto informal, e que possamos dar a conhecer a quem nos ouve aquilo que tem sido o teu percurso e o teu excelente trabalho como treinador. Ok, muito obrigado eu pelo convite. É uma honra estar a partilhar experiências contigo e com toda a gente que nos possa ouvir. Certamente que não é indiferente o vosso canal de transmissão de informação, que é muito interessante, e dar-vos também os parabéns pelas excelentes iniciativas que têm ao longo do tempo. Obrigado, e em nome da ProScout também resta-me agradecer-te. Vamos então começar por perceber como é que surgiu este gosto, esta paixão pela área do treino. Tu ainda és um técnico português jovem, mas como é que tudo começou aqui há uns anos atrás? Bom, eu sempre pratiquei futebol, sou de uma terra do interior, mas sempre pratiquei futebol, mas rapidamente percebi aos 14 anos que o futebol seria para mim no campo como técnico. Recordo-me com os meus 14, 15 anos de fazer análises estatísticas dos jogos das equipas grandes, uma vez que só esses é que davam na televisão na altura. E recordo-me perfeitamente de fazer essas estatísticas sem qualquer tipo de leitura ou conhecimento até daquilo que era algo mais de teoria ou universitário até. Desde aí percebi também claramente que o meu percurso iria passar por uma licenciatura em Educação Física para poder ingressar numa equipa técnica. Esse era o meu grande objetivo, ser um preparador físico, um metodólogo de treino, integrar equipas profissionais e depois dar esse passo, porque sempre esteve bastante presente essa perspectiva e essa ideia de ser treinador principal. Desde muito cedo também quis isso, mas num momento inicial pensei em aprofundar os meus conhecimentos, perceber um pouco aquilo que era a realidade do futebol português, do futebol profissional, para poder um dia dar este passo que acabei por dar até cedo demais, porque iniciei a minha carreira com 30 anos como treinador profissional. Era mesmo aí que eu também ia focar. Tu iniciaste a tua carreira bastante cedo, passaste por escalões de formação, estiveste ligado também como preparador físico, treinador adjunto, em vários contextos, na Campeonato de Portugal, Segunda Liga, Primeira Liga, Itália, agora recentemente na Eslováquia. Como é que estes contextos todos te ajudaram a crescer e a tornar-te o treinador que és hoje? Bom, é verdade que quando se tem essa experiência de conhecer todos os escalões de base, como foi o meu caso, que ainda na universidade comecei a treinar equipas de formação e depois ter a possibilidade de passar por esses escalões todos, chegar a equipas profissionais, isso dá-nos alguma bagagem de conhecimento desde os processos e ver o crescimento maturacional de cada jogador também, e ajudá-los também a crescer, porque essa é a nossa função enquanto treinador, é ajudar o jogador a crescer cada vez mais, e isso deu-me uma experiência bastante grande naquilo que sou hoje enquanto treinador. A experiência internacional é uma experiência claramente em termos culturais, algo que nos torna mais ricos, que nos obriga a olhar para outras perspectivas, para culturas completamente diferentes daquilo que são as nossas portuguesas, mas sem nunca perder aquilo que é o nosso foco, a nossa ideia enquanto treinadores, aquilo que queremos, porque senão seríamos apenas mais um. E nós, se estamos no estrangeiro, queremos ser diferentes.
E quando se fala aqui em diferença, nem é ser melhor, nem ser pior, é ser mesmo diferente, ter uma ideia diferente daquilo que era praticada ao longo das épocas que estive fora, daquilo que era praticado naqueles países onde tive a possibilidade de trabalhar. Portanto, isso foi importante, porque não só em termos culturais, mas até em termos metodológicos, a experiência de Itália foi algo fantástico para mim. Não me canso de realçar isso, que foi uma realidade completamente diferente daquilo que eu apanhei até hoje. Muito bem, e falando ainda sobre isso, tu acabaste de dizer que todas essas experiências te permitiram, não alterando a identidade, mas crescendo ao longo de todos os tempos, pelos diferentes contextos onde estiveste inserido. Como é que tu te classificas e como é que te caracterizas enquanto treinador? Que uma autocaracterização do Ricardo Schell. Bom, eu acho que continuo a ser aquilo que fui quando iniciei a minha carreira, na perspectiva de ser um pouco irreverente, na perspectiva de deixar muitas das vezes aquilo que se vê, muitas das vezes aquele técnico pragmático que joga na perspectiva de sempre de, ok, todos nós queremos ganhar, todos nós dizemos essa mensagem, mas se calhar damos pequenos sinais muitas das vezes de que um empate poderá ser positivo. Da minha boca, os jogadores nunca ouvem isso, das minhas atitudes, eu penso sempre que é possível vencer os jogos. Portanto, eu sou um pouco irreverente naquilo que é, na perspectiva de explorar sempre os 3 pontos, independentemente do adversário que possamos jogar. E para isso temos que assumir as despesas do jogo, ter essa cultura tática superior ao adversário, ter essa criatividade, essa irreverência dentro do campo, esse positivismo para poder ser diferentes dos outros, para podermos também atrair, porque o futebol não deixa de ser um espetáculo, atrair gente ao estádio, trazer gente ao estádio, porque o futebol e temos a experiência, infelizmente, que está a acontecer agora, o futebol sem adeptos não é a mesma coisa. Portanto, essa irreverência a minha diz-me bastante, ou diz bastante, essa palavra diz bastante daquilo que eu sou enquanto técnico. Muito bem, e enquanto técnico irreverente, se pudermos chamar assim, quais são as tuas grandes referências como treinadores? Onde é que tu te foste basear, digamos assim, ou quem é que são as pessoas que tu te caracterizas, ou melhor, como é que aqueles treinadores que te identificas mais, digamos assim? Exatamente. Nós naturalmente vamos crescendo a ver ou identificamos sempre com os treinadores que ganham mais vezes, ou que pelo menos estão mais próximos de o vencer. Tenho algumas referências a nível nacional, alguns daquilo que eu olho para eles e me revejo na minha carreira, pouco a pouco daquilo que vai acontecendo, como foi o caso do Mr. Luís Castro, neste momento, que está num patamar elevadíssimo, mas que também, tal como eu, iniciou jovem e iniciou em patamares inferiores e neste momento é um treinador de eleição. Naturalmente por aquilo que ele é como treinador, da forma como ele vê o jogo, tenho essa identificação com ele. O Paulo Fonseca também é um treinador que tenho uma grande identificação com ele. Depois, em termos estrangeiros, existem alguns treinadores que me revejo, o processo defensivo do Sarri, a irreverência também do Bielsa, da forma como vê o jogo fragmentada. São algumas das referências que eu tenho também como treinadores. Naturalmente que depois temos todos nós, temos treinadores como o Guardiola, como o Mourinho, que temos essa identificação, mas eu gosto muito de olhar para o jogo também como o Bielsa, de uma forma muito fragmentada, detalhada, trabalhar muito situações de complementares daquilo que podem no jogo fazer a diferença. Eu sou daqueles que gosto de olhar para o jogo para o detalhe, e acho que o Bielsa é daqueles que, de louco, como é alcunha, tem muito pouco, porque ele é um visionário, vê o jogo de uma forma diferente, e eu tento também tirar algumas coisas daquilo que é a sua forma de trabalhar do treino, claro que naturalmente sem copiar, porque temos sempre que pôr o nosso cunho pessoal, porque senão, se o que fizermos, estamos sujeitos a um insucesso de certeza absoluta. Claro, e já agora, aproveitando aqui e passando um pouco a publicidade, em breve vamos ter uma análise também ao Bielsa e ao Leeds, ao fantástico trabalho que ele fez no site da ProScout.
Agora, tu falaste aí de uma questão muito interessante do teu cunho pessoal, mas antes de passarmos para essa questão, gostava de perceber, nas últimas 2 temporadas estiveste na Eslováquia, primeiro no FK Senica e depois no Spartak Trnava. Fala-nos um pouco sobre a tua passagem na Eslováquia e como é que tu caracterizas o teu trabalho nestas 2 épocas. Bom, foram 2 projetos completamente diferentes e com objetivos completamente diferentes, mas ambos as coisas não podiam ter corrido melhor, porque os objetivos foram claramente conseguidos e superados. Portanto, foram objetivos ou foram passagens muito felizes pelo futebol eslovaco. Numa primeira fase pelo Senica, em que o clube estava a lutar e estava dado como relegado à segunda liga, e entretanto a minha chegada em janeiro, já com praticamente, porque lá o campeonato parte, como é típico naquela zona da Europa, em que as equipas fazem uma primeira fase regular e depois, entretanto, jogam um play-off de campeão e um play-off de descida, e praticamente nós chegamos nesse play-off de descida. E quando chegamos nesse play-off de descida, nós fizemos, para uma equipa que estava em último lugar, fizemos só o recorde de vitórias daquele campeonato, em que fizemos 7 vitórias consecutivas, ainda chegamos à meia final da taça, onde curiosamente fomos eliminados pela equipa que vinha representar depois. Conseguimos a manutenção no Senica a 4 jornadas do fim, algo que era impensável, uma equipa que estava dada como relegada. Valorizamos jogadores também, que isso também era um projeto importante, ou um dos objetivos do clube. Vendemos 2, 3 jogadores, um deles o Eric Ramírez, que estava a ser disputado até, falou-se em Portugal, mas que acabou por ficar no Donetsk Streda, foi vendido por 600 mil euros. Depois, entretanto, um Sofian, que foi vendido para a Primeira Liga de Marrocos. Pronto, alguns jogadores que foram valorizados. No Trnava, apanhamos uma equipa muito jovem, das equipas mais jovens do campeonato, num orçamento que estava muito abaixo da época anterior. Éramos o 8º orçamento mais alto da Liga em 12 equipas, portanto, mas o Spartak Trnava não deixava de ser uma equipa grande e tínhamos como objetivo ficar nos 6 primeiros. Conseguimos ficar em 4º lugar, conseguimos jogar a Liga Europa, onde fizemos excelentes exibições, onde conseguimos chegar à segunda fase, mas fizemos excelentes exibições. Fomos claramente a equipa alcunhada ou falada pelos jornalistas como uma equipa que jogava o melhor futebol na Eslováquia, e felizmente para mim também, antes da minha saída, curiosamente nessa semana, também fui um prémio individual, digamos assim, como o treinador mais valioso da Liga. Portanto, isso para mim também é importante, perceber que era o treinador mais jovem, e independentemente disso também fui considerado o treinador mais valioso da Liga. Isso para mim foi importante também, porque em termos pessoais também me enriqueceu e me deu uma confiança extra na perspectiva daquilo que é o meu caminho, perceber que as pessoas também estão atentas ao meu caminho, e portanto foram experiências fantásticas, com objetivos conseguidos, mas achei por bem dar um novo rumo à minha carreira, até porque os problemas que estavam a acontecer financeiros no clube estavam a acontecer, situações que estavam a ficar incontroláveis para mim enquanto treinador, na perspectiva de perder jogadores. Todos os dias estava a perder jogadores e achamos por bem o nosso contrato terminar. Tinha mais um ano de contrato de trabalho e os nossos caminhos seguiram de forma diferentes, porque a minha perspectiva de carreira era diferente da perspectiva do Spartak Trnava, que é a única exclusivamente neste momento de ficar na Liga, e eu ambiciono os melhores projetos, ambiciono projetos ambiciosos, e o Spartak Trnava deixou de ser um projeto para mim. Exatamente, era isso que eu ia questionar agora. Tu acabaste por sair, salvo erro, em junho, certo? Sim. Pronto, e o campeonato retomou a seguir, depois de ter saído. O último jogo que vocês fizeram foi em março. Tu também já referiste isso em outras entrevistas, que deixaram de haver condições para dar continuidade ao projeto, mas achas que isto foi devido à pandemia ou foi uma situação que já se vinha a alastrar de trás? Não, a situação foi mesmo da pandemia. O clube passou por uma crise financeira bastante grande, em que deixou de pagar salários porque não tinha condições para o fazer, e entretanto os jogadores começaram a sair, a rescindir contratos. O clube começou a chegar a acordos com os jogadores com os salários mais elevados,
e eu achei por bem também. Eles fizeram uma proposta para continuar, eles queriam que eu continuasse. Eu tinha contrato, mas eles perceberam claramente que eu não estava motivado e tive várias conversas com eles e percebemos claramente que se calhar o caminho teria que ser mesmo este, porque o clube ia seguir um corte drástico naquilo que ia ser, em termos orçamentais, o investimento iria ser diferente. E eu, quando acordei a minha chegada ao Spartak Trnava, foi num primeiro ano ficar nos 6 primeiros e no segundo atacar um possível sermos campeões. Era o segundo ano, o objetivo era ser campeão, portanto eu achei que não estavam as condições reunidas para isso, nem de perto nem de longe, e por isso é que seguimos caminhos diferentes, mas foi mesmo por causa da situação financeira do clube. Uhum. E depois vai-se a confirmar, a equipa depois acho que já terminou o play-off, salvo erro, e também acabaram por perder e não garantir o lugar de acesso à Liga Europa. Certo. Falando então agora um pouco sobre o teu cunho pessoal, a tua identidade, já falaste que era a equipa que era apelidada pela imprensa como a equipa que jogava melhor, o treinador mais valioso. Fala-nos um pouco sobre aquilo que é a tua identidade e o teu modelo de jogo, ou pelo menos este que adotaste no campeonato eslovaco. Bom, acima de tudo nós tínhamos que perceber que culturalmente onde é que eu estava inserido. Tinha que perceber que estava num clube que era um clube grande, que passou por uma transformação muito grande e tinha sido comprado por donos novos, mas era um clube que tinha muita gente sempre no estádio, é um clube grande da Eslováquia, e tinha que perceber que algo tinha que ser mudado relativamente ao que estava na época anterior. Era um clube que jogava anteriormente nessa forma pragmática de tentar pontuar, não assumia a responsabilidade dos jogos, sempre a jogar em bloco baixo, em transições, e eu achei que com a minha chegada algo tinha que mudar. Teria que pôr esse cunho pessoal. Portanto, nós éramos uma equipa que assentava em 2 grandes princípios, uma percentagem de posse de bola bastante elevada e um pressing alto. Estes eram os nossos grandes, os nossos grandes princípios de jogo. Nós éramos uma equipa com uma reação fortíssima à perda de bola e éramos uma equipa que tinha umas dinâmicas diferentes daquilo que é praticado na Eslováquia. Na Eslováquia joga-se muito na perspectiva de um jogo, muitas das vezes quase homem a homem. Nós éramos a equipa, juntamente com o Dunajská Streda, depois da chegada até de um colega português, do Helder, em janeiro, que infelizmente a experiência não correu muito bem para ele, fez apenas 5 jogos no clube e acabou por sair, mas eram as equipas que tentavam ser diferentes naquele campeonato. Equipas que tinham dinâmicas completamente diferentes daquilo que era o normal daquela liga. Portanto, nós, e falando em sistemas, por exemplo, eu posso acrescentar que numa fase inicial, porque lá o campeonato existe a paragem de inverno no mês de dezembro e janeiro, e depois retomamos em fevereiro, numa primeira fase nós jogávamos em 3-5-2, depois, entretanto, em janeiro, com a saída de 15 jogadores que saíram em janeiro, no mercado de janeiro, tivemos que fazer um plantel praticamente novo. Desses 15 foram vendidos 7 jogadores, o que é algo também importante a reter, e isso também é o nosso trabalho enquanto treinadores, valorização de ativos. Fizemos uma equipa praticamente nova, depois mudamos para uma forma diferente de jogar em 4-3-3, não no típico 4-3-3, com uma dinâmica de meio campo com os 3 médios na mesma linha, com um trabalho de coberturas constantes. Portanto, uma forma de pressionar ou de orientar a pressão de uma forma diferente daquilo que é o normal. As equipas orientam para os corredores laterais, nós orientávamos a pressão para o corredor central para poder pressionar onde tínhamos mais gente. Portanto, obrigava a uma concentração tática da parte do jogador bastante exigente, mas que nós sentimos que tínhamos jogadores para o fazer. A partir de janeiro as coisas até fomos até mais pressionantes e fomos até mais, tivemos maiores percentagens de posse de bola a jogar contra as grandes equipas e fomos sempre dominadores, independentemente de jogarmos até contra o Slovan, que é a grande potência do campeonato. Nós fomos sempre dominadores. Portanto, eu gosto de ter bola, gosto das minhas equipas de uma agressividade positiva, na perspectiva de serem agressivos de uma forma positiva, na reação à perda. Portanto, são assim, basicamente, alguns dos princípios que eu defendo para a minha equipa. Exatamente. Eu ia perguntar-te
Como é que tu, no início, estavas a descrever a equipa e disseste que era uma equipa que jogava mais com bloco baixo, salvo erro. Como é que tu fazes esse transfer mental nos jogadores de chegar e dizer aquilo que vocês faziam para trás de bloco baixo, a partir de agora deixa de acontecer, vamos jogar com uma equipa com linhas subidas, vamos assumir o jogo, ter mais posse de bola e vamos assumir que somos uma equipa ofensiva. Como é que os jogadores estiveram predispostos a isso e como é que se trabalhou essa situação? Sim, eu acho que houve alguns sinais que eu passei, quer para os jogadores, quer para a cidade, quer para o clube, quer até para o campeonato. Eu fui passando alguns sinais daquilo que eu queria e que o Spartak Trnava iria ser diferente esta época. Uma das coisas que eu disse quando cheguei aos jogadores, claramente, foi perguntei-lhes um pouco daquilo que era a história do Spartak Trnava, se eles conheciam. Muitos deles têm essa identificação, o jogador estrangeiro nem tanto, mas se calhar é um pouco recordar-lhes aquilo que é historicamente aquele clube. Porque se é um clube grande, tem que estar mais próximo de ganhar mais vezes. E as equipas que estão mais próximas de ganhar mais vezes são aquelas que assumem essa responsabilidade de querer ganhar mais vezes. Portanto, logo aí dei um clique, digamos, mental naquilo que ia ser a mensagem que eu queria passar. Depois, claro que isso só acontece se os jogadores sentirem da parte da metodologia do treinador que isso vai ser ou vai ser tentado, mas acima de tudo se isso for refletido depois nos jogos. Ou seja, o jogador sentiu que aquilo que era o meu sinal e os próprios adeptos começaram a perceber claramente que isto era um Spartak Trnava diferente. Eu recordo-me até muito rapidamente para contar uma história de um adepto que dizia que via jogos já há 40 anos do Spartak Trnava e ele dizia que nunca via um Spartak Trnava a jogar desta forma. Tão pressionante, e ele diz mesmo que viu o melhor jogo da vida dele do Spartak Trnava quando jogamos a Liga Europa, em que estivemos 62 minutos, salvo erro, a jogar com -1 e precisávamos de vencer por uma diferença de 2 golos para empatar a eliminatória e 3 para passar. E estávamos a ganhar 1-0 e um jogador nosso é expulso e fizemos o 2-0, fizemos o 3-0 e acabamos por ser eliminados no final mesmo do jogo, sofremos um golo, tínhamos perdido 2-0 fora, com 3-1 em casa, mas sempre a jogar com -1, não se notava em campo. Ou seja, são situações que são treinadas, nós treinávamos durante essa superioridade numérica, são situações que eram preparadas durante o período de treinos, em que os jogadores sentiam claramente que mesmo a jogarmos com 10, aconteceu também no Slovan, em que estivemos a jogar meia parte com 10 e nós éramos superiores aos outros. Isso são sinais que nós damos aos jogadores. Os adeptos depois, entretanto, também percebem claramente a mensagem, porque são empurrados por essa mensagem que é passada ao longo do tempo e é feita de jogo para jogo, e portanto esse clique foi fácil e até criamos mesmo um slogan. Eu criei um slogan logo no primeiro jogo em que disse que, se recorrerem às redes sociais, eu dizia mesmo We are Spartak Trnava, nós somos Spartak Trnava. Portanto, era uma forma forte das pessoas perceberem que iam jogar contra uma equipa grande. Muitas das vezes estamos a dar também motivação ao adversário de eles perceberem que vão jogar e se calhar têm uma motivação extra por jogar contra o Spartak Trnava, mas nós também pusemos essa responsabilidade em cima de nós e sem problemas nenhuns as coisas correram de uma forma muito positiva naquele clube também e foi ótimo, foi uma experiência fantástica. Sem dúvida. Tu estavas aí a falar da questão dos adeptos da cidade. Isso também é algo que cada vez mais temos assistido e quando estamos a falar de contextos mais locais, digamos assim, e talvez não tanto em Portugal, mas aquilo que nós temos a sensação, e já passaram aqui pelo Scout Talks vários convidados, que também abordam essa questão da importância de transformar a cidade e os adeptos como um aliado daquilo que tem sido a identidade do clube e da própria equipa técnica. Como é que se trabalha esta relação e, naturalmente, que tendo os adeptos do vosso lado a facilidade para terem resultados e a equipa estar motivada e haver ali uma envolvência forte, acaba por ser benéfico para o vosso trabalho diário? Sim, nós temos que perceber, nós temos uma vantagem como portugueses. Na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acho que nós temos uma facilidade muito grande e por isso é que o treinador português tem tido bons resultados fora do nosso país. Eu acho que nós temos uma capacidade de adaptação
muito diferente dos outros. Nós, culturalmente, conseguimos nos adaptar à realidade onde estamos. Por isso é que vemos portugueses a ser campeões na China, na Ucrânia, na Inglaterra, na Itália, diferentes países. Vemos que o português tem sucesso na Grécia, porque nós culturalmente estamos abertos e temos essa capacidade de adaptação. Agora, também não perdemos aquilo que é a nossa forma de ver o jogo. E de certa forma somos esse positivismo e essa irreverência que eu digo que me reflete, que eu me retrato em termos de treinador. Eu acho que os meus colegas também, nós somos diferentes a forma como vivemos o jogo, somos diferentes na forma como fazemos até, ou damos sinais à equipa. Uma simples alteração tática somos capazes de mudar drasticamente algo. E, portanto, eu acho que depois também existe essa identificação das pessoas de quem vai ao jogo. Porque as pessoas querem ganhar, querem ver bons jogos de futebol, naturalmente. E se conseguirem aliar a essa qualidade exibicional a vitória, ótimo. Agora há uma coisa que nunca pode faltar, é essa atitude. E nós somos um povo agressivo positivo, de uma forma positiva, de olhar sempre para a possibilidade, por mais pequena que ela seja, de lutar por essa possibilidade. E acho que isso é um ponto que joga a nosso favor, porque as pessoas têm essa identificação fácil connosco e rapidamente conseguimos alavancar até essas cidades em volta do clube e aproximar as cidades em volta do clube e tornar o clube mais forte, porque o apoio é importantíssimo. Fazer da nossa casa uma grande muralha, porque será mais fácil certamente vencer os jogos em casa com o apoio dos nossos adeptos, porque eu não sentia muito essa diferença ali no Ternava, porque nós éramos um clube que levava muita gente sempre fora de casa, mas naturalmente jogar em nossa casa era diferente. Claro. Tu já falaste sobre a tua identidade, o teu modelo de jogo, a relação com os jogadores e com os próprios adeptos. Fala-nos agora como é que trabalhavam dentro daquilo que é o vosso modelo de jogo, como é que trabalhavam isto em termos de processo de treino, que especificidades é que trabalhavam de forma a ter a equipa à imagem daquilo que tu acabaste de referir. Bom, a nossa metodologia assentava muito, ou assenta, temos uma metodologia muito própria de trabalhar o jogo sempre, ou o treino sempre com bola, e não significa aqui que eu não gosto de ferir suscetibilidades quando se fala muito em treinar com bola, de entrar por campos como a periodização tática e periodizações convencionais. Não gosto de entrar por aí, porque eu acho que para chegarmos ao sucesso existem várias formas de o fazer, seja de uma forma ou seja de outra. Agora, havia uma coisa que estava sempre presente no nosso treino. Aquilo que nós fazemos é treinar comportamentos, ou seja, o jogador tem que perceber que quando vai para o treino vai trabalhar comportamentos pretendidos daquilo que será a nossa identidade de jogo e vai trabalhar comportamentos que nós devemos explorar no nosso adversário. Aquilo que nós queremos sempre é perceber que não queremos ser surpreendidos pelo nosso adversário, portanto o nosso jogador tem que ter uma mensagem muito presente daquilo que possa acontecer no jogo e daquilo que a equipa adversária nos pode surpreender, mas acima de tudo nós muitas das vezes temos que criar uma estratégia, um plano de jogo para poder surpreender o nosso adversário e ter um plano B. Portanto, a nossa semana de trabalho é sempre focada e partindo do jogo para o jogo, em que queremos claramente, numa primeira fase da semana, trabalhar aquilo que foram os erros que estão presentes na nossa identidade, naquilo que nós queremos para a nossa equipa, o nosso modelo de jogo. Queremos corrigir, talvez até muitas das vezes em processo mais de recuperação, para eles perceberem de uma forma mais lenta o que correu menos bem no jogo, independentemente do resultado, ganhar ou perder, porque nem sempre quando se ganha corre tudo bem, e queremos corrigir isso. E depois começar a preparar aquilo que é a nossa estratégia, para que depois todos esses comportamentos que são trabalhados durante a semana a gente possa vê-los presente no dia do jogo. Uma das coisas que faço também, que é importante, que é muitas das vezes quando treinamos, queremos trabalhar determinado comportamento para explorar no nosso adversário, o jogador antes do treino vê as imagens do adversário naquilo que vamos trabalhar, ou seja, eu mostro-lhes determinados aspectos que nós deveremos explorar,
dizer, estão a ver esta falha que existe aqui, este movimento, esta lacuna da equipa do adversário, nós hoje vamos trabalhar desta forma este exercício para poder potenciar isto, para que possa acontecer isto. E, portanto, é importante que eles vejam o que têm que fazer e depois passem para a prática e trabalhar esses comportamentos que nós queremos ver presentes no jogo. Claro, mas então neste caso podemos assumir que o foco é muito mais naquilo que é o modelo de jogo. Naturalmente que a parte estratégica, o lado estratégico, aquilo que o adversário pode dar no jogo seguinte também é importante, e acabaste de referir isso, que passam esse segmento das imagens do adversário, mas o vosso foco, aquilo que é fundamental é trabalhar aquilo que é o vosso modelo de jogo. Podemos assumir isso? Claro que sim, nós temos que perceber que nós vamos querer ter essa alta percentagem de posse de bola, vamos querer explorar essas fragilidades, mas eu não sou daqueles radicalistas que diz que a nossa identidade de jogo só trabalhamos isso porque o adversário também joga. Por mais pequena posse de bola que ele possa ter, 70-30, os 30% têm que ser trabalhados. Portanto, nós temos que nos preparar também para a adversidade ou naquilo que o adversário nos pode explorar. Portanto, não sou daqueles radicalistas de dizer que só trabalhamos a nossa identidade de jogo, porque eu acho que não funciona assim. Nós temos que trabalhar também aquilo que é o nosso processo defensivo, e ao trabalhar o processo defensivo estamos a trabalhar muitas das vezes em função daquilo que o adversário nos pode explorar. Temos uma ideia base daquilo que é o trabalho de linhas, o trabalho de coberturas, quando a bola está coberta ou descoberta. Isso são ideias gerais que têm que estar bem definidas e têm que ser trabalhadas todas as semanas. Agora, naturalmente, que temos que dar também pequenas nuances daquilo que o adversário nos pode fazer também. Claro. E uma questão relativamente ao modelo, já disseste que vocês apostam muito naquilo que é o processo ofensivo, mas como é que trabalham em termos de transição defensiva? Ou seja, no momento de perda, qual é que é a vossa prioridade neste momento de perda? Bom, como eu já disse anteriormente, uma das coisas que eu acho que esse é o momento mais difícil de trabalhar no futebol. É o momento da transição defensiva. Até porque o jogador está muito preparado para ter bola e está pouco preparado para reagir à mesma. Portanto, nós temos que criar diferentes estratégias. Não só aqueles, muitas das vezes nós olhamos para aqueles típicos exercícios da transição direta e indireta daquilo que é os exercícios em si, mas também prepará-los muitas das vezes com outro tipo de condicionantes que vamos criando no exercício. Eu, por exemplo, dou muitas vezes estas condicionantes no exercício para tornar a minha equipa efetivamente mais forte no momento da perda. Por exemplo, dizer-lhes que o exercício tem determinadas regras, não gosto de meter muitas regras no exercício, mas tem determinado objetivo, digamos assim, mas também dou determinadas situações aí que lhes digo, este exercício, o primeiro período, vai durar 6 minutos, em que chego ao pé de uma equipa que estou a trabalhar, quero trabalhar esse momento, e digo-lhes, olhem, vocês têm 6 minutos, mas a vossa equipa vai iniciar o exercício, mas está a perder, por exemplo, 2-0. Obriga a equipa a ter um comportamento completamente diferente, perceber que 6 minutos pode ser curto se não forem efetivamente muito fortes no momento da perda e tentar recuperar o mais rápido possível a bola. Portanto, são pequenas estratégias que nós vamos utilizando nos exercícios, sempre com o intuito de termos essa equipa com uma mentalidade muito forte ao momento da perda, porque é o momento mais difícil de trabalhar no jogador. E se nós conseguimos criar isso no treino, eles serão mais fortes certamente no jogo. Claro, e isso é muito interessante, isso que acabaste de dizer, ou seja, recriar, simular contexto de jogo em situações de jogo em contexto de treino, e isso é muito interessante. Falando agora sobre, podemos considerar aquilo que podem ser o teu futuro, digamos assim. Tu, em várias entrevistas, já referiste que, e ainda agora também disseste que saíste da Eslováquia à procura de um desafio estimulante, um desafio que te pudesse permitir crescer e assumir outro tipo de relevo, digamos assim, numa Primeira Liga, e falaste do regresso a Portugal, que era algo que, corrijo-me se estiver enganado, mas foi isso que ali, que gostavas de regressar a Portugal para a Primeira Liga e que te sentias capacitado para isso.
Tu já estiveste na Primeira Liga, embora numa experiência curta, e eu gostava de perceber, em 2014, 2015, quando estiveste no Penafiel na Primeira Liga, só fizeste as 4 primeiras jornadas, o que é que falhou nesse projeto nessa época? Bom, eu não sou daqueles que sacudo sempre a água do capote. Eu tenho que assumir as minhas responsabilidades enquanto treinador. Primeiro de tudo, há uma coisa que por muita humildade que nós possamos ter enquanto treinadores, eu tenho que manter a minha cota à parte da responsabilidade em algumas coisas. E aquilo que nós temos muitas das vezes quando chegamos e somos jovens é que pensamos que nada nos deita abaixo. Claro. E que somos, entre aspas, melhores do que os outros, ou somos diferentes. E isso aconteceu em Penafiel na perspectiva de querer agarrar aquele projeto que não estava ou que estava destinado ao insucesso desde o início. E quando eu digo isto, tem a ver com a preparação daquilo que foi o plantel. Desde o início, muito cedo, houve perspectivas daquilo que era a construção daquele plantel, como foi prometido uma série de jogadores importantes que poderiam ingressar no plantel, e a verdade é que nós fizemos um plantel por posições em que tínhamos 5 prioridades por cada posição, e a verdade é que em algumas delas nem à quinta, nem à sexta, nem à sétima conseguimos chegar. Portanto, logo aí a constituição do plantel foi fragilizada, um plantel sem experiência de Primeira Liga, com um orçamento baixíssimo e com fracas condições estruturais para uma Primeira Liga. Se tivesse esperado mais 2 dias, poderia ter ido para outra equipa, que é um projeto muito mais importante, uma equipa muito mais forte, e as coisas, infelizmente, eu decidi porque fui emocional e quis chegar à Primeira Liga rapidamente. Tinha tido a oportunidade de chegar ao Belenenses 3 meses antes e achei por bem não deixar o Académico de Viseu na altura e continuar na segunda Liga e esperar pelo final da época. Acreditava que essa oportunidade podia chegar. Hoje faria as coisas de uma forma diferente. Naturalmente que, se calhar, aquela ideia de quando estamos a construir um plantel e nos é apresentado um jogador e nos é, entre aspas, forçado esse jogador, e nós pensamos que somos jovens, pensamos que somos diferentes, nós vamos fazer omeletes sem ovos, e as coisas não são assim. Os treinadores, basta ver algumas entrevistas de alguns dos melhores treinadores do mundo em que por exemplo, o Guardiola diz que chegou a ser o melhor treinador do mundo e está entre os melhores do mundo porque treina os melhores do mundo. Portanto, nós também não fazemos milagres, podemos dar o nosso cunho pessoal, podemos ajudar em muitas coisas, podemos ser diferentes dos outros, mas também, se não tivermos esses ovos, também não vamos conseguir ser bons cozinheiros, e foi o caso. E rapidamente eu achei que, sempre disse, e digo sempre nos projetos onde estou inserido, que estou para ser solução e nunca o problema, e achei claramente que ali que não seria a solução. Também não era o problema, mas não era a solução. Infelizmente para o Penafiel acabou por sair o Ricardo Cheu, acabou por sair ainda mais 2 colegas meus, e aquilo, entre aspas, nunca mais se endireitou, e o Penafiel acabou mesmo por descer de divisão, porque estava traçado desde o início a fraca construção daquilo que foi, não só do plantel, mas em termos estruturais, que as pessoas não estavam preparadas para aquela realidade. Claro, e era o que estavas a dizer também, era fruto da tua juventude, evoluíste depois disso, digamos, desta volta por cima, já passaste por muitos contextos, e sem dúvida que hoje és um treinador muito melhor preparado para assumir um projeto na Primeira Liga. É esse projeto que estás à procura na próxima época? Já há alguma coisa em vista dentro daquilo que pretendes? Não, neste momento tive algumas abordagens de equipas do estrangeiro. Decidi que não aceitar esses projetos, porque continuo a pensar que poderei ter essa oportunidade. O Campeonato Português ainda não acabou, está a acabar, mas ainda havia, até há bem pouco tempo, muitas equipas na luta ainda pela descida. Hoje estão 2, 3 nessa perspectiva. Portanto, estamos a falar sempre, quando estamos a falar em 6, 7 equipas que estão na luta por uma possível descida de divisão, por exemplo, estamos a falar quase em 50% das equipas. Portanto, muita coisa poderia mudar. E eu, por respeito a colegas meus, pelo respeito aos clubes, aos seus adeptos,
achei por bem nunca falar, fui associado a alguns clubes, nunca falei nisso, nem vou falar até ao final do campeonato, porque por uma questão de respeito pelos meus colegas. Vou continuar a ter a mesma opinião relativamente a isso. Eu espero que, e em função, porque eu sei perfeitamente que o rol da Primeira Liga, o círculo de treinadores na Primeira Liga é muito, muito fechado em Portugal, eu sei que é, todos nós queremos essa oportunidade, todos nós trabalhamos e todos nós achamos que merecemos chegar a esse patamar. Eu também quero estar entre o patamar dos melhores, os melhores estão na Primeira Liga, alguns por opção muitas das vezes escolhem a Segunda Liga, por diferentes situações, mas eu tenho esse objetivo de chegar naturalmente à Primeira Liga. Hoje estou muito mais preparado do que estava, as experiências no estrangeiro, as próprias experiências que tive em Portugal fizeram-me crescer enquanto treinador. Hoje sinto-me muito mais preparado naquilo que é na leitura, na preparação de um jogo, na preparação de um treino, na forma de liderança. Estou a tentar cada vez mais aperfeiçoar aquilo que é as diferentes vertentes ou componentes de ser um treinador ou tentar ser um treinador de elite. Portanto, trabalho diariamente para ser melhor e estou à espera dessa oportunidade. Neste momento não há nada, porque por essa questão desse respeito, acredito que a partir do final do campeonato, que está para breve, durante esta semana, que possamos trabalhar ou possa o meu nome ser associado, ou espero que seja associado a algumas equipas. Se não, também não ponho hipótese não ponho fora de hipótese a possibilidade de voltar ao estrangeiro. Se tiver que ser o meu passo, prefiro estar no ativo do que estar parado. Portanto, não vou esperar eternamente pela Primeira Liga, porque sei que esse círculo é muito fechado e sabemos perfeitamente que este círculo, muitas das vezes, vemos treinadores a sair de um clube, passado 2 dias entram noutro, e sabemos que é difícil entrar. Claro, sem dúvida. E agora, esperemos que consigas alcançar aquilo que desejas relativamente ao teu futuro. 2 últimas perguntas, que já falámos aqui também ao longo desta nossa conversa. Para ti, qual é que é a importância do processo de análise da própria equipa e também do adversário naquilo que é o teu modelo de jogo e também de forma a preparar para os desafios, para os jogos, no contexto do macrociclo? Bom, conforme já disse anteriormente, nós começamos a preparação de uma semana partindo do nosso jogo para o próximo jogo. Portanto, nós temos que ter uma noção muito grande daquilo que aconteceu no nosso jogo. Uma das coisas que eu faço, muitas das vezes, ou quase sempre faço, é a análise da nossa equipa, do nosso jogo, sou eu que a faço. Porque mais do que ninguém eu tenho presente aquilo que quero que a minha equipa faça. Por melhores adjuntos e melhor identificação que eles tenham, existe sempre alguma coisa que às vezes é transmitido que não é pensado da mesma forma, independentemente da fidelidade e de defenderem as nossas ideias, existe sempre alguma coisa que nós pensamos de forma diferente. E, portanto, eu faço questão de fazer a análise da minha equipa. Ou seja, pegar no nosso jogo, fazer os cortes correspondentes, as correções e mostrar aos jogadores o mais próximo possível após o jogo. Se possível no dia anterior, se tiver que perder a noite toda, perdemos, não há problema, nós somos profissionais 24 horas, por isso não há problema. São questões que nós fazemos questão de o fazer. A análise do adversário é selecionada pelo meu analista, em que faz, porque tem essa identificação e está presente nos meus treinos sempre, não só na gravação, mas está presente muitas das vezes no campo para ele perceber o tipo de feedback que eu dou, para ter uma identificação melhor daquilo que é a ideia de jogo que eu quero, independentemente das reuniões prévias que temos, daquilo que falamos, daquilo que partilhamos. O estar no campo é diferente. E, portanto, existe uma recolha de imagens, diferentes imagens, que são depois selecionadas por mim e são... É importante colocar isto e fazemos uma análise detalhada daquilo que é o nosso adversário e depois, durante a semana, cortamos pequenos fragmentos para ir demonstrar setorialmente, às vezes até individualmente, a cada jogador alguma das coisas que possam acontecer no jogo ou que queremos explorar ou que o adversário nos possa fazer. E depois existem mais algumas pequenas imagens,
que fazemos digamos que umas imagens coletivas daquilo que são os momentos, os diferentes momentos, os 5 momentos em que mostramos à equipa de uma forma mais coletiva. Portanto, são coisas que nós temos que ter muito em conta, que eu acho cada vez mais importante e que vai de encontro àquilo que é preparar o jogo ao detalhe, porque é importante que o jogador reveja as diferentes situações que o adversário faz, por mais vezes que sejam replicadas no treino, é importante eles visualizarem e terem isso bem presente. Claro, sem dúvida. Mas eu queria também perguntar se fazem a filmagem dos vossos próprios treinos e também é algo que analisam de forma regular. Sim, isso é uma das coisas que nós tentamos fazer. Muitas das vezes temos que perceber que os clubes têm muitas limitações em termos de elementos da equipa técnica. Às vezes recorremos até a treinadores da formação que nos possam ajudar nisso. Às vezes existem equipas que não têm condições muito boas nos campos de treinos para poder fazer essa filmagem até de um plano mais aberto, um plano mais alto, mais elevado, para podermos ter uma imagem melhor daquilo que fazemos, mas claramente são situações que nós tentamos, com diferentes estratégias, muitas das vezes com diferentes planos. Às vezes colocamos câmaras de filmar na zona central para poder apanhar de uma forma mais abrangente, com às vezes até GoPros que temos particulares que colocamos, se for no estádio, de uma forma atrás das balizas, para podermos ter um campo mais aberto, diferentes ângulos, para perceber muitas das vezes espaços, para percebermos comportamentos que queremos corrigir e que queremos colocar a nossa equipa cada vez mais forte. Claro. Uma última questão que também está diretamente relacionada com aquilo que é o trabalho da ProScout, ou seja, embora nós trabalhemos nestas duas áreas, da análise tática e na área de scouting de jogadores, o foco é essencialmente a parte de scouting de jogadores. Para ti, qual é que é a importância desta área, deste departamento de scouting? E tu há pouco falaste disso naquilo que foi a tua experiência na Fiel, das 5 jogadores que tinham identificados e só foram à 6ª e à 7ª opção. Se é algo que tu também valorizas muito, o scouting, que tem vindo a crescer, e se vai, e acredito que sim, num projeto futuro, onde possas estar inserido num contexto onde tu pretendas, que naturalmente que esta área do scouting vai ser muito importante, não só aquilo que tem sido, que é o trabalho dos próprios clubes, mas também aquilo que é o teu trabalho enquanto treinador, e que vais vendo jogadores e equipas de forma a preparares e a teres ideias para a composição de um plantel futuro, digamos assim. Bom, eu dou uma importância muito grande a isso. A prova disso é que, por exemplo, o Spartak Trnava era um clube que não tinha um departamento de scouting, e nós criamos esse departamento de scouting, precisamente para percebermos que se queríamos ser mais fortes, temos que ter esse departamento de scouting para perceber que tipo de jogadores poderemos contratar e acompanhar e fazer uma avaliação muito mais correta a longo prazo, e não fazer aquele típico, que eu não o faço, mas há quem o faça, de selecionar jogadores pelos melhores momentos. E portanto as coisas muitas das vezes têm que ser vistas dessa forma, que um jogador tem que ser seguido e tem que ser acompanhado a longo prazo, e eu acho que isso tem um papel importantíssimo, cada vez mais, para não acontecerem esse tipo de erros que acontecem. Mas também existe o outro lado da medalha, que é o lado do clube, em que o clube está sempre a querer cortar em termos financeiros naquilo que é a composição da equipa técnica, a composição de elementos que trabalham dentro do clube, e muitas das vezes tem que se fazer cortes, e corta-se ou no analista, ou corta-se no homem que faz, ou no trabalhador, ou no treinador que faz esse tipo de trabalho de scouting, porque financeiramente cada vez mais é difícil ter equipas técnicas de grande dimensão, e a prova disso é que vamos para qualquer clube e dizem-nos sempre só pode trazer um adjunto ou pode trazer 2, e enquanto os clubes não perceberem que nós temos que trabalhar com as pessoas que confiamos para podermos ter se calhar melhores resultados, tem que começar a ter essa mente aberta para poder investir, porque esse investimento no scouting pode ter um retorno enorme para os clubes, e cada vez mais nós temos que olhar nessa perspectiva, que nós somos treinadores, vivemos de resultados, mas os resultados cada vez mais no futebol também não são só desportivos, são os resultados financeiros.
E se os clubes tiverem uma grande capacidade de recrutamento, certamente serão mais fortes no futuro e terão essa capacidade financeira de poder escolher os melhores no futuro. Portanto, para mim é importantíssimo ter um departamento de scouting porque hoje em dia temos plataformas fantásticas para recolher dados de qualquer tipo de situações de equipas em termos individuais e jogadores em termos daquilo que são os seus skills. Portanto, rapidamente nós podemos fazer uma seleção de qualquer tipo de jogador na outra parte do mundo e a nossa margem de erro diminui na seleção do jogador. Claro, e é exatamente essa a nossa visão também aqui na ProScout, e é isso que defendemos. Ricardo, muito obrigado pela tua disponibilidade, por esta excelente conversa, onde demos a conhecer aquilo que tem sido o teu percurso, a tua forma de trabalhar, e em nome da ProScout desejamos que consigas alcançar tudo o que desejas e estaremos aqui também na próxima época a acompanhar o teu trabalho, dando continuidade àquilo que tens feito nas últimas épocas, com um excelente trabalho, e mais uma vez muito obrigado. Obrigado eu, e continuem a fazer aquilo que tão bem fazem, com grande competência, o vosso trabalho, que é seguido por muitos apaixonados com o futebol como eu, que sigo atentamente o vosso trabalho, e continuem a contribuir positivamente para o futebol, porque fazem falta projetos como o vosso. Muito obrigado. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam a ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!